Pessoal, Atlético 4, Galo Maringá 1. O Atlético se classifica em terceiro lugar no Grupo A do Campeonato Paranaense e vai enfrentar na próxima fase o Foz do Iguaçu, jogando a primeira na Arena, jogando a volta lá no estádio do ABC. Uma vitória tranquila do Atlético, a goleada até ela já é autoexplicativa. O Atlético usou um time basicamente reserva, né? Alguns jogadores que vão ser utilizados, até alguns que a gente imagina que vão ser titulares, como o Esquivel, e o jogo serviu principalmente para mostrar para o Odair Hellmann que ele pode contar com o Felipe Schicketi e com o João Cruz. Esses dois meninos foram os que mais aproveitaram as chances, junto com o Bruninho, é claro, e num patamar um pouco abaixo Gilberto e Claudinho, esse início de primeira fase do Campeonato Paranaense. A tendência, imagina-se, é que o Atlético passe a usar mais os titulares nessa reta final de Campeonato Paranaense. O Atlético escalou um time meio que misto, né? Porque teve a presença do Léo, a presença do Esquivel, meio campo com Raul, João Cruz e Dudu. Na frente já Luiz Fernando, Mastriani ao lado do Schicketi. Um time absolutamente desentrosado, naturalmente que seria assim, uma estrutura de jogo um pouco diferente do que mostrou nas últimas partidas o João Correia, mas absolutamente suficiente para vencer e se impor diante do Galo Maringá, que é um time com claras carências, tanto que foi o pior time dessa primeira fase do Campeonato Paranaense. O Galo vai enfrentar o Maringá, o Dogão, no Torneio da Morte, portanto, teremos um time de Maringá rebaixado no Campeonato Paranaense. O Atlético demorou a encaixar, o primeiro tempo tinha muito espaço para os dois times atacarem, então por isso, mesmo com as dificuldades, o Galo Maringá conseguia se aproximar, pelo menos ali rondar a área do Mikael, mas o Atlético já era mais perigoso até fazer 1-0, fazendo o gol com o Felipe Schicketi, um belo gol, né, que ele dá uma meia letra ali na jogada, um gol muito bonito do menino, já numa bola parada de cobrança de escanteio. Aí o Atlético começa a controlar o jogo, já faz o segundo ainda no primeiro tempo com o João Cruz, um chute forte do João, e depois completa com o Schicketi o terceiro, depois o Galo desconta e o Diogo Riquelme faz o quarto gol. O Diogo Riquelme, que eu acho que tem que ser também observado, apesar do Atlético ter trazido 3 volantes, né? O Portilha, o Jadson e agora o Luiz Gustavo. Mas falando especificamente desses dois jogadores que eu citei como destaques, João Cruz, era até um pouco inexplicável ele ter tido menos chances, apesar de ter, quando ter jogado ali no princípio da era Odair Hellmann, ele não ter ido bem. Aí ele foi para a seleção brasileira, voltou, se recuperou, foi decisivo na reta final da Série B, com aquele gol em Araraquara, depois o gol do acesso na vitória sobre o América Mineiro. E esse campeonato paranaense, ele é o melhor jogador do Atlético, né? Um jogador que assumiu uma liderança dentro de um time de garotos, apesar de ser ainda jovem, mas já com essa rodagem, com essa bagagem de seleção de base, e vem fazendo gols, vem participando, vem sendo decisivo. E o Felipe Schicketi, que teve talvez uma transição um pouco mais acidentada, a sensação que dava no início do Paranense que seria a última chance para ele. Se era isso mesmo, ele aproveitou muito bem. Vem fazendo gols, vem jogando bem, foi disparado o melhor atacante do Atlético contra o Azures, foi disparado o melhor atacante do Atlético contra o Galo Maringá, com seus 2 gols, e não apenas por conta deles. São 2 jogadores. O Schicketi certamente deverá estar no grupo do Atlético que vai a Porto Alegre para o jogo contra o Internacional quarta-feira pelo Brasileirão. A classificação, convenhamos, era até uma obrigação do Atlético. O terceiro lugar mostra como essa primeira fase foi um pouco atribulada, principalmente porque o Atlético acabou perdendo o Clássico e ali talvez tenha perdido, como o grupo é muito mais, somou muito mais pontos o grupo A do que o grupo B, aí que ele perdeu a vantagem que poderia ter diante de Foz do Iguaçu e de Londrina, e no caso específico em relação ao Foz. Para fechar, 2 jogadores, Mastriani e Luiz Fernando. O Mastriani, se ele acha, e o Atlético acha, que deixando ele jogar, ele vai ocupar o espaço e vai aproveitar a vitrine, é melhor deixar ele afastado, porque do jeito que ele está jogando, ele não vai ser negociado com ninguém. E o Luiz Fernando precisa entrar de vez no ritmo. Mais uma vez, o Luiz Fernando muito apagado no jogo, é um jogador que a gente imaginava que seria um jogador diferente para o Atlético desde o ano passado, mas até agora ele não conseguiu brilhar. Atlético classificado agora vai pegar esse Foz, que é uma das surpresas, boas surpresas do Campeonato Paranaense. Um abraço.